Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Caminhoneiros enfrentam longas filas na BR-135 para descarregar grãos no Porto do Itaqui. Ocupação de camelôs no centro de São Luís causa reclamação de professores e estudantes. Após quase um mês, bebê encontrado em caixa de papelão é encaminhado para abrigo de acolhimento. Na cidade de Caxias, bombeiros registram 2 ligações com falsas ocorrências por dia e ainda uma exposição que reúne obras feitas com uma das primeiras manifestações artísticas humanas. Sejam bem-vindos, o Jornal da Difusora já está no ar. Professores e estudantes do Liceu Maranhense, no centro de São Luís, denunciam ao Ministério Público a presença de camelôs que, segundo eles, estão causando desordem próximo à escola. O problema vem sendo enfrentado por professores e estudantes desde o ano passado, quando teve início a reforma da Praça Deodoro, e os ambulantes acabaram ocupando todo o entorno da escola. Aqui é vendido de tudo, desde alimentos até livros e revistas. A maior reclamação é, sem dúvida, quanto ao barulho, que vem da rua e prejudica as aulas. A atividade do comércio informal em torno da escola, ele naturalmente gera muitos ruídos, né, de gravação de CD, a própria propaganda dos comércios que existem na área, e isso interfere no processo de ensino-aprendizagem. O professor tem dificuldade de manter a atenção dos alunos, porque ele disputa a atenção com um barulho que vem de fora. Então, esse é um problema sério que tem interferido no processo de ensino-aprendizagem na nossa escola. Como se não bastasse todos os transtornos já mencionados, a presença dos vendedores ambulantes também atrapalha a mobilidade de quem passa por essa via, mas principalmente dos estudantes que precisam ter acesso à escola. Toda essa situação fez com que pais e alunos denunciassem essa ocupação ao Ministério Público. O caso já está sendo acompanhado de perto pela Promotoria da Educação. Detectamos que existe ali uma poluição sonora, existe a questão de venda de alimentos de forma desordenada, bebida alcoólica, e, enfim, onde tem tudo isso junto, essa aglomeração, sabemos que pode acontecer também a questão de uso de venda de droga, etc. Quem passa em frente à escola sabe o quanto esse comércio informal é inadequado. Inadmissível como é que se permite na frente de uma escola como o Liceu Maranhense essa aglomeração desse comércio aí. Se você for apurar, você vai encontrar muita surpresa desagradável nesse meio. A permanência das pessoas atrapalha sim, porque aí fica muita aglomeração, muitas pessoas. Isso atrapalha até para a gente andar mesmo, para se locomover. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação informou que uma das medidas para a acomodação dos ambulantes é o remanejamento. Pelas obras, será a construção de um shopping popular e que, durante esse período, os vendedores instalados em frente ao Liceu Maranhense serão remanejados para as transversais da Rua Grande e outras vias no centro de São Luís. Há 5 dias, caminhoneiros estão parados na BR-135 à espera da triagem de grãos para descarregar ou abastecer no Porto do Itaqui. Segundo os motoristas, só há um posto responsável pela triagem no local. Por isso, toda essa demora. Júnior já estava esperando há mais de 12 horas. Como não sabia que a situação estava assim, não se preparou. A gente está sem café, sem almoço, nada, porque não pode sair da fila, né? Aguardando. Normalmente nesse horário já teria até descarregado, já estava procurando outra carga, né? Aí não estou aqui ainda, não sei nem quando que vou descarregar. E aí, esse é o prejuízo que a gente tem. Já o Marcos está preocupado com a segurança da mercadoria e a dele também. A gente passa madrugadas a fio aqui na beira da rodovia e relatos de muitos caminhoneiros amigos nossos que estão sendo assaltados, né, roubando as comidas, a cozinha, de geladeira. A fila de caminhões já se estende por mais de 4 quilômetros aqui na BR-135. A espera é para passar pela triagem para conseguir descarregar no Porto do Itaqui. A situação está assim há 5 dias. O que mais chateia os caminhoneiros é que a passagem é agendada, então não teria motivo para a fila acontecer. Eu acho que houve uma falha na logística, né, entre o pátio de triagem, que aqui é o PRT, né, chamado Pátio Regulador de Triagem, e
a quem agenda, né, na verdade, porque assim, aumentou muito a demanda para eles. Eles pegaram um leque muito grande de clientes e eu acho que o pátio não está suportando por uma questão de espaço, uma questão de logística. Por meio de nota, a empresa maranhense de administração portuária informou que todos os berços e o pátio de regulação de carretas seguem dentro da normalidade e que o motivo do aumento de volume de caminhões na BR seria a antecipação de parte dos transportadores com veículos destinados ao terminal de grãos. Eles contestam. Meu agendamento, eu tô no agendamento, meu agendamento era até meio-dia, já venceu porque eu estou na fila esperando para entrar na triagem desde ontem. Em Caxias, ligações com falsas ocorrências são comuns no Corpo de Bombeiros. E olha só, todas as ligações têm identificação de origem e a corporação consegue saber, inclusive, se a ligação é feita de telefone público ou celular. Deixa eu tocar. Corpo de Bombeiros Militar de Caxias, qual a sua urgência? Esta poderia ser mais uma ligação de uma emergência de rotina direcionada ao número 193 do Corpo de Bombeiros. A pessoa do outro lado da linha informa que um animal estaria em apuros e precisa de resgate. Ele está onde? É um gato que caiu dentro de um poço? Só que o chamado, na verdade, é um trote. Fatos como esse são comuns no 5º Batalhão de Bombeiros de Caxias. Uma brincadeira de mau gosto que compromete o trabalho das equipes de plantão e que pode custar uma vida. Nós trabalhamos com tempo-resposta e aqui na BR, aqui 316, como é de conhecimento de todo, acontece vários acidentes veiculares. Aí um trote desse que entra, nós deixamos de dar um tempo-resposta para uma ocorrência de acidente veicular ou mesmo princípio de incêndio que está próximo às residências e disponibilizamos o nosso material, nossas viaturas e o nosso efetivo. De acordo com o batalhão, entre as falsas ocorrências mais comuns estão aquelas que tratam sobre princípios de incêndios florestais, principalmente nessa época do ano. Parte delas envolve crianças e adolescentes de escolas. Por isso, uma das principais ações do Corpo de Bombeiros de Caxias é desenvolver palestras nesse âmbito institucional. Dados do 5º BBM de Caxias revelam que uma média de 52 trotes são registrados por mês, cerca de 2 por dia. Brincadeira para muitos, mas na verdade uma prática criminosa, segundo o artigo 266 do Código Penal. O infrator pode pagar multa no valor de R$ 1.505,45 ou sofrer detenção de 1 a 6 meses. A pessoa que for pego fazendo esse tipo de brincadeira, o Corpo de Bombeiros irá fazer todo o procedimento, registrar em relatório e enviar para a Polícia Civil tomar as medidas cabíveis no âmbito judicial. E daqui a pouco o Batalhão Ambiental fiscaliza ocupações irregulares aqui na capital. E agora você acompanha imagens ao vivo da movimentação na Praça Deodoro, no centro de São Luís. O Batalhão Ambiental realizou hoje pela manhã fiscalizações e ocupações irregulares aqui na capital. A área é de preservação ambiental e, portanto, não pode ser ocupada. A operação foi realizada na localidade conhecida como Residencial Primavera, área do Coroadinho. O trabalho foi desenvolvido pela Polícia Militar, coordenado pelo Batalhão de Polícia Ambiental, com o apoio de outros grupos da PM. É uma área de difícil acesso, de onde foram retiradas estacas, palhas e outros materiais que seriam utilizados para a construção de casas. O problema é que se trata de uma área de preservação ambiental, portanto, em local proibido. Tomamos conhecimento de uma suposta invasão na área ali do Primavera, que faz parte aqui do Polo Coroadinho. Nós mandamos fazer um levantamento lá no local e constatamos algumas estacas já sendo colocadas lá, alguns já tentando fazer algumas armações de casa, e nós fizemos lá a desocupação e retirada de todas as estacas e todas as casas que estavam sendo construídas lá no local, porque, primeiro, era unidade de preservação, crime ambiental que estava sendo praticado e nós tivemos que agir para que a coisa não avançasse. O Residencial Primavera fica dentro do Parque Estadual do Bacanga, uma área de preservação ambiental com mais de 2.600 do Batalhão de Polícia Ambiental. O trabalho de fiscalização e operações para coibir o avanço de ocupações nesta área vão continuar. A gente tem feito ronda constante, manhã, tarde e noite. Para isso, nós até
foi criado no Batalhão Ambiental o Grupo Tático Ambiental, que é um grupo especializado exatamente para atuar nessas questões e, inclusive, fazer as devidas autuações, notificações e, se for o caso, até condução para o distrito policial daqueles que praticam crime ambiental. Segundo este cientista ambiental, há vários problemas que podem ser ocasionados por conta das ocupações urbanas irregulares. Quando são em áreas ambientais, os impactos negativos à cidade e à população são ainda maiores. Uma área de urbanização informal, ela é problema garantido atual e gerações futuras. Ela é problema de saneamento básico, ela é problema de infraestrutura, não vai ter área verde, não vai ter praça, não vai ter nada. É só urbanização densa, uma casa do lado da outra com uma população altíssima. Então, uma área dessa é problema garantido para gerações futuras. Conter as invasões nas grandes cidades é um desafio para os governos. As ocupações desordenadas muitas vezes são problemas irreversíveis. E mesmo assim, quando são solucionados parcialmente ou totalmente, os problemas ficam por várias gerações, durante muitos anos. Nessas áreas de proteção ambiental, mangues, parques, unidades de conservação que são áreas públicas, você tem essa dificuldade de identificar rapidamente para que seja retirado essa ocupação. Então, isso dá tempo de que a ocupação se consolide e, uma vez consolidada, é irreversível. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. 4 pessoas ficaram feridas hoje pela manhã após um carro capotar na BR-010 no município de Estreito. Segundo a polícia, um jovem de 19 anos do Tocantins dirigiu o veículo e sofreu forte pancada na cabeça, com suspeita de traumatismo craniano. Todos foram encaminhados para o hospital do município. A Superintendência Nacional do INCRA entregou hoje 1.570 títulos definitivos de terra, beneficiando trabalhadores rurais de 23 municípios do Maranhão. A solenidade contou com a presença do presidente nacional do órgão, General Jesus Correia. Em todo o Nordeste serão distribuídos um total de 2.164 documentos de posse. O recebimento do chamado título de domínio é garantido por lei e transfere aos assentados as parcelas em caráter provisório. Entre as condições impostas estão a preservação das áreas de reserva legal por parte dos trabalhadores rurais. O processo de adoção no país nem sempre é simples e pode ser demorado. O resultado disso, aqui no Maranhão, 51 crianças aguardam para serem adotadas e mais de 240 famílias interessadas permanecem na espera. Nessa lista pode entrar um bebê abandonado em uma caixa de papelão que agora encontra-se em um abrigo. A autorização para que o bebê fosse encaminhado ao abrigo de acolhimento foi emitida pelo juiz José Américo Abreu. No local, que não pode ter o nome divulgado, 12 meninos e 15 meninas de até 8 anos vivem sob custódia da primeira vara da Infância e Juventude de São Luís. O recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma caixa nas proximidades do Estádio Castelão no dia 6 de julho e ficou internado na maternidade Marli Sarney até ontem. Até o momento, nenhum familiar foi localizado, por isso o bebê deve ser encaminhado para o cadastro de adoção. No Maranhão, 51 crianças e adolescentes esperam para serem adotadas e 245 pretendentes enfrentam a fila de espera para conseguir adotar. O processo de adoção ele precisa ser um processo seguro. Se ele for muito rápido, ele pode gerar uma situação de risco processual. Por quê? Porque o processo pode ser anulado pela segunda instância por alguma falha. Então, aquela situação afetiva que foi acomodada por uma sentença de base, ela pode ser perturbada por uma modificação daquela sentença se o processo não for conduzido corretamente e o tribunal é obrigado a anular. Em casos como o do bebê do Castelão, o processo para que a criança de fato seja encaminhada à adoção é mais burocrático. Em situações como essa, a gente tenta reinserir a criança no ambiente familiar desde que não haja risco para a criança. No caso de um abandono que gera uma situação de vulnerabilidade física para a criança, de risco de vida, então o primeiro passo é separar a criança do ambiente familiar.
E olha só, daqui a pouco você vai ver uma exposição que reúne obras feitas por manifestações artísticas humanas. E agora você volta a acompanhar imagens ao vivo da movimentação no centro de São Luís. Em Imperatriz, uma oficina reuniu grupos interessados em participar do Prêmio de Cultura Popular. Participam da oficina, que é realizada em todas as regiões do país, representantes de grupos culturais de Imperatriz. O Cleiton representa o grupo Trupe de Habilidades Circenses e veio tirar dúvidas. Porque nós que somos artistas assim da rua, nós precisamos muito dessas informações, porque nós temos muita dificuldade em elaborar e poder fazer esses projetos. Eles vieram aprender como fazer para participar do Prêmio Cultura Popular 2019, que está na 7ª edição. Este ano, o projeto vai premiar 250 iniciativas no valor de R$20 mil para cada grupo vencedor. O prêmio é realizado pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial da Cultura e podem participar pessoas de todo o país. A participação pode ser de pessoas físicas, né, e jurídicas sem fins lucrativos. No caso de pessoa física, os mestres e as mestras e empresas que tenham CNPJ, né, sem fins lucrativos, sem finalidade financeira, né? Na verdade, não pode haver o MEI, por exemplo, não pode participar, né, por ter vínculo financeiro. O Prêmio Cultura Popular este ano homenageia o cantor Teixeirinha. As inscrições vão até o dia 16 de agosto. Podem ser feitas pela internet no site www.culturaspopulares.cultura.gov.br. Quero colocar o meu espetáculo, o meu trabalho de animação de festa, que é recreação, né, que é com o povo, e mostrar também um pouco das histórias do nosso povo, do nosso Nordeste. E está em cartaz aqui na capital uma exposição que reúne obras feitas com uma das primeiras manifestações artísticas humanas. A exposição reúne 19 telas, mas nada muito parecido do que normalmente costumamos ver. O trabalho do artista é todo desenvolvido por meio da pirogravura, técnica em que o desenho é resultado do fogo. As obras possuem temas variados, da mitologia ao nosso cotidiano. Pirogravura eu tive contato quando eu trabalhava com serigrafia no colégio universitário, no começo da década de 90. Então eu tive um professor lá, amigo, chamado Miranda, que me apresentou a técnica da pirogravura. E eu vim estudando a pirogravura desde então. Só que assim, eu estava com os temas para trabalhar nessa agora exposição e eu fiquei revendo qual técnica eu usaria. Eu optei por usar pela pirogravura devido à própria carga temática da exposição e o fogo ter essa questão de força, né, dá uma impressão muito mais gritante. Cogita-se que a pirogravura foi uma das primeiras manifestações artísticas humanas, já que foi o próprio homem que descobriu o fogo, há mais ou menos 10 mil anos. Pode-se dizer então que essa é uma forma de arte primitiva. Essa é a primeira vez que o artista plástico expõe telas em pirogravura. A pirogravura não é realmente muito conhecida, principalmente aqui em São Luís. Nós tivemos poucos artistas que exploraram a pirogravura. A receptividade está me surpreendendo, porque eu também não esperava que o público se interessasse pela técnica, como está demonstrando nas visitas na exposição, né? Até para mim foi uma surpresa de ver que ela teve um alcance muito maior do que o planejado por mim. A exposição Pironarrativas segue em cartaz no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. Uma excelente oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse tipo de arte. Uma boa noite para você e até amanhã.